Namastê, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Esse horário. Não sei quem almoçou, quem não almoçou. Muito feliz que hoje a gente retorna aos aulões aqui no Insta. Coloquei uma musiquinha, vocês estão conseguindo ouvir? Sil, Maria, sejam bem-vindos. Hoje eu vou retornar aos aulões aqui no Insta. Para quem não sabe, eu tinha uma outra conta onde eu dava uma aula gratuita uma vez por semana para falar sobre tantra, sobre sexualidade, sobre autoconhecimento, relacionamentos, prazer, enfim. E aí a minha outra conta foi excluída justamente por falar sobre sexualidade, né? E aí agora eu decidi retomar nessa nova conta aqui, bebê. Então, se vocês gostarem do conteúdo daqui, lembrem depois de compartilhar com outras pessoas pra gente chamar cada vez mais, tá bom? O tema da nossa aula de hoje vai ser sobre o que é o Tantra, e aí eu vou fazer algumas recapitulações, né, do que é o Tantra na sua história e qual Tantra que é possível hoje, né, com tantas pessoas e na internet você joga tanto, aparece tanta coisa, assim, eu tô aqui pra gente poder construir junto uma linha de pensamento, pensando na história, no surgimento, no desenvolver, nas questões que nós temos na sociedade atual e como que o Tantra pode nos ajudar, mas sendo aplicado pelas ferramentas e pelas possibilidades que a gente tem hoje, né? E não há 5, 8 mil anos atrás, como era quando surgiu o Tantra, tá bom? Eu coloquei uma música bem baixinha, só que eu não sei se atrapalha ou se ajuda. Vocês podem me dizer se vocês estão ouvindo a música enquanto o pessoal vai chegando? Alguém que tá aí assistindo? Neide, obrigada, bom dia, boa tarde. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu fazer uma pergunta aqui, muito importante. Quem que é novo aqui no meu canal, no acompanhamento comigo, e quem já estava antes nas minhas aulas, acompanhando o outro Insta? Quem não dá pra ouvir a música, mas não tem problema. Acho melhor deixar até assim mesmo. Quem tiver novo, coloca aí hashtag novo, nova, nove. E quem já for velho de guerra já sabe, aí coloca hashtag bruxão, bruxona, que é pra eu saber. Vai ficar gravado? Então, como não quero mais deixar o Instagram como a única plataforma, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o vídeo e vou publicar depois no YouTube, tá? Porque daí, né, diminui os riscos de ser apagado de novo, porque eu perdi todos os aulões que eu dei no Insta. Então eu vou publicar depois no YouTube e aí eu compartilho com vocês o link, tá bem? Inclusive esse link eu vou compartilhar para quem tiver no grupo do WhatsApp, que é dos aulões, tá? Tá no meu link da bio, tá lá o grupo dos aulões, que é só eu que coloco, é só coisas das aulas, então fica tranquilo, não é um monte de mensagem, tá? Quem quiser depois receber os links das gravações, às vezes coisas extras, vai estar tudo nesse grupo. Então vamos lá. A Sil falou que é nova. E você, Neide, você já estava aqui? É nova? Eu vou começando aqui, mas eu gosto que a aula seja uma interação, tá, gente? Então, às vezes eu vou fazer perguntas pra saber se vocês estão acompanhando, pra saber se vocês têm dúvidas, tá bom? Eu gosto sempre de começar a aula fazendo uma recapitulação da aula antiga. Como essa é a aula de retomada, eu vou só comentar pra vocês. A última aula que eu tinha feito no Instagram antigo foi sobre repressão sexual. Mas como elas foram perdidas, talvez depois eu retome essas aulas, tá? Também tem muita gente nova aqui. Então vamos lá, vamos começar. Para quem principalmente para quem é novato aqui, né? Vou me apresentar. Então meu nome é Yara Ramires. Meu Sanyas, meu nome que eu recebi do meu mestre quando eu fiz iniciação em Tantra é Premindas. Eu trabalho com terapias há mais ou menos 10 anos, né? Eu sou naturopata, massoterapeuta, trabalho com análise bioenergética, fiz formação em yoga, fiz um montão de coisa, mas eu sou apaixonadíssima pelo Tantra, principalmente para dar aula sobre o Tantra.
Então, vocês vão ver que às vezes eu trago referências de outras coisas porque eu acho que deixa a gente mais rico, mas o foco hoje vai ser falar sobre Tantra, tá? Mas eu não falo só sobre isso, mas eu vou focar sobre isso hoje. E aí minha forma de trabalhar com o Tantra é uma forma assim que navega em muitos lugares, né? Eu bebo o do Tantra tradicional, mas eu também bebo de ferramentas do Neo Tantra, que eu vou falar pra vocês qual que é a diferença desse Tantra novo, né, do Tantra tradicional. E bebo inclusive de outras ferramentas terapêuticas, como as que eu falei pra vocês, porque tem coisas que o Tantra nasceu num momento em que não tinha os condicionamentos, as repressões sexuais, por exemplo, e não só, mas não tinha as questões que a gente vive hoje. Então existem outras terapias modernas que podem auxiliar na eficácia de tratamentos da terapia, mesmo da terapia tântrica, tá bom? Então vocês vão ver que eu fluo em muitas coisas, mas eu também gosto de manter uma conexão com a tradição, para mim isso é muito importante, ok? Então, o que a gente vai falar hoje? Eu vou falar para vocês, explicar algumas definições do que é Tantra, do que é o Neo-Tantra, do que é o Tantra branco, do que é o Tantra negro, do que... vou tentar ajudar vocês a entender quais dessas formas de se vivenciar, de se estudar o Tantra faz mais sentido para você. Né? Posso até passar algumas indicações, porque eu não trabalho com todas essas formas de Tantra, tá? E vou pensar também alguns rituais, algumas tradições e como que a gente pode aplicar eles no dia de hoje. Porque eu vejo assim, às vezes tem profissionais que trabalham com só um foco no orgasmo e isso é um trabalho muito lindo, mas pra mim isso não é Tantra, porque o Tantra ele tem uma visão muito integral da pessoa. Então você olhar só pra capacidade orgástica, às vezes a pessoa até consegue usar, mas não significa que ela tá feliz, não significa que ela consegue se comunicar bem com o parceiro, com a parceira, que ela tá alinhada com o propósito de vida dela. Então às vezes falta. E Tantra, vocês vão ver como falar, ele tem a ver com um olhar integral, não só do indivíduo, mas do indivíduo em relação ao todo, tá? Então eu vejo que tem profissionais que trabalham só com esse foco mais orgástico, só o foco na sexualidade, e tem outros profissionais já que trabalham só com uma parte filosófica, né, com uma parte muito abstrata, uma coisa assim, que vai lá na Índia fazer um ritual com um mestre tal e fica lá tanto tempo no retiro, que é lindo, mas para a maioria de nós isso não é possível. E aí às vezes a gente fica assim, para eu praticar eu precisaria de um parceiro assim, de uma parceira assim, de tempo X, de não sei quantos mil para um retiro. Gente, não precisa, tá? O meu propósito com a aula de hoje é que vocês possam perceber que não precisa de tudo isso para você praticar o Tantra, que na verdade é muito, muito mais simples, tá bom? Então é isso. Então vamos começar. Deixa eu ver, eu tô com umas colinhas aqui porque tem algumas coisas que eu não quero perder de falar pra vocês. Vamos começar pelo mais óbvio, né? O que é Tantra? Gente, eu vou jogar aqui primeiro pra vocês pra ter uma ideia do que vocês têm de noção de Tantra. Quem tá assistindo aqui o aulão, o que vocês acham que é Tantra? Quando vocês ouvem essa palavra, o que remete aí em vocês? Pode jogar uma frase, uma outra palavra que você associa. O que te vem de imagem, de palavras quando você pensa em Tantra? O que você já ouviu falar sobre Tantra? Às vezes demora um pouquinho para eu receber o que vocês escreveram, tá? Então às vezes eu espero um pouquinho, mas vão escrevendo aí. O Tantra não tem uma definição única, tá? Tem várias definições e eu vou jogar elas pra gente compondo uma rede aqui, tá? Uma das definições de Tantra é teia ou trama, que é justamente isso, né? Perceber que tudo tá interligado, de que não existe o eu sem o meu meio, e não existe o meio sem o eu e, enfim, todas as pessoas e seres que estão aqui. Que eu não posso falar do meu coração sem entender das minhas veias, sem entender meus rins, sem entender do alimento, tudo tá interligado. Então quando você puxa um fiozinho, isso vai reverberar em outras camadas. Eu faço assim,
isso chega até vocês, assim como a minha fala também tá chegando até vocês, assim como que vocês escrevem também chegam até mim. Então tudo vai tá conectado. Isso é uma das primeiras definições de Tantra, tá? É teia ou trama. O Tantra também podem ser os próprios textos que falam sobre essa filosofia, tá? Eles são chamados de Tantras. Outra definição é Tan, significa expansão, e Tra é ferramentas ou alavancas, ou seja, Tantra é um conjunto de técnicas, de ferramentas que te ajudam a alavancar a tua expansão. Expansão em que sentido? Expansão da tua consciência, expansão do teu prazer, expansão da sua sensibilidade, expansão de você como um todo, tá? O Tantra também tem alguns lugares que definem Tantra como uma ciência. Por que uma ciência? Porque ele não é só uma filosofia que você vai estudar, agora eu sei o que é Tantra. Na verdade, se você só estudar, você nunca vai saber o que é Tantra. Essa é a grande chave. É que nem você dar aqui pra vocês um mapa da Índia. Significa que vocês conhecem a Índia? Provavelmente não, né? Provavelmente não, vocês não vão conhecer a Índia só com um mapa. Estudar sobre Tantra é a mesma coisa, pode ser gostoso, pode ser interessante, mas você só vai conhecer o Tantra quando você praticar. Então o Tantra, ele é tanto uma filosofia prática ou uma ciência. Uma ciência por quê? Porque ele é empírico. Você não precisa acreditar em nada que eu tô falando. Inclusive, eu até peço que vocês não levem a ferro e fogo nada que eu fale. Ouça e sinta, veja se isso faz sentido. Eu vou passar aqui algumas dicas práticas depois no final. Veja se elas fazem sentido, pratique e aí, olha, eu senti, não senti, tá? Eu gosto muito do Tantra da bioenergética porque você não precisa acreditar. Não é uma coisa que você precisa visualizar a energia, acreditar em alguma coisa. Não precisa de nada disso. Não precisa. Você faz as práticas e aí você sente no teu corpo, tá? Eu sou uma pessoa, apesar de falar sobre terapias integrativas, espiritualidade, eu sou uma pessoa que já fui muito cética e pra mim eu só acredito quando eu sinto, tá? Então eu só conduzo isso também. Não sei se vocês são assim também. Uma outra questão do Tantra é que ele é uma tradição iniciática. O que significa? Que não adianta você do nada assim, eu ouvi falar sobre Tantra, agora eu vou praticar o Tantra, como eu vi aqui no livro, e aí, olha, tem muitas pessoas que fazem isso, mas já tem muitas pessoas que também têm muitos problemas com isso. Eu trabalho há muitos anos com Tantra e eu já vi várias pessoas chegando até mim falando, eu quis fazer um ritual assim, assado, tarará, e aí depois deu ruim, ou me apaixonei, a outra pessoa só queria outra coisa, porque não teve alinhamento de expectativa, enfim. Então, é uma ferramenta muito poderosa. E aí, por que é iniciático, né? E no Tantra a gente chama de parampará, que é passado de mestre a discípulo. Porque o mestre, a mestra, ele vai estar vendo até onde você tá podendo ir. E não significa que você é mais ou menos, mas cada pessoa tem uma jornada de vida até quando chega ao mestre, né? Cada um tem uma experiência, não importa se tem 1 ano ou 50 anos de idade. Cada um tem a sua experiência até ali, cada um tem as suas facilidades, dificuldades. Então, quando você está aprendendo com um mestre ou com uma mestra, o mestre só vai dando aquilo à medida que for possível de você poder digerir. Diferente de um livro, que está lá jogadas as informações, você absorve como você acha que é, né? E nada garante que você está compreendendo o que aquele escritor tá querendo te dizer. Então, enfim, por isso que eu nem recomendo muitos livros, tá? Eu acho que o livro, ele é muito interessante quando você já tem algum contato com o Tantra, ele serve como uma sustentação, assim, no sentido de te ajudar a ir aprofundando naquele tema. Mas o que eu acho mais legal, o que eu recomendo é que vocês acompanhem, que não precisa ser só eu, tá? Vocês podem seguir outras pessoas que vocês considerem, que vocês sintam que faça sentido pra você, que seja uma pessoa ali que você acha que tem mais experiência ali no Tantra, pra realmente não ficar ali no achismo, tá? Enfim. Então essas são algumas definições do que é Tantra.
Eu não sei aqui, vocês gostariam de saber um pouco sobre a história do Tantra, da onde surgiu? Me escrevam aí. Ou eu passo mais para a parte prática, porque isso é mais a nível de curiosidade, né? Vocês gostariam de saber da onde que surgiu o Tantra? Ou vocês querem mais para a parte prática? Escrevam aí. Anne, Julian, não dei para vocês, tudo bom? Sejam bem-vindos. Às vezes demora um pouquinho pra eu receber a mensagem de vocês, mas escrevam aí, vocês querem saber sobre a história? Vou pincelar muito rapidamente aqui então, tá? Tantra surgiu há mais ou menos de 5 a 8 mil anos atrás, numa região onde hoje é o Paquistão, tá? Tá bom, eu vou passar bem rapidinho aqui. No Vale do Rio Indo, e era uma cultura que era assim muito não era muito de caçar, era muito de coleta, era muito apegada às partes. Apegada não, essa não é uma boa palavra. Cultuava muito cuidado com o corpo. E aí, eles já praticavam o yoga, né? Não me lembro se já tinha esse nome e não sei se já tinha escritos nessa época, mas já se praticava, né? Pelos desenhos, pelos arqueólogos achavam já se praticava yoga. A cultura era muito devotada aos deuses, mas não a conexão deles com a espiritualidade não era uma coisa assim separada. Eles percebiam que essa energia superior, né, que conecta tudo, ela está em tudo. Ela está ali no sol, que dá o alimento, que te dá energia, na água, que faz você se nutrir, que faz o alimento crescer. Então já havia essa percepção e na verdade o Tantra nada mais é do que uma representação do que eles viviam e acreditavam naquela época, né, que chamavam os Drávidas. E aí, já voltando, então, puxando pra gente aqui, pra o que nos interessa dessa história, é que eles tinham um contato muito forte com a natureza, né? Então, assim, enfim, eles percebiam que é observando a natureza que a gente é capaz de também conseguir aprofundar nossa percepção da gente mesmo, da nossa própria natureza. E isso é uma coisa que a gente pode aproveitar. Mas também tinham algumas diferenças, por exemplo, eles viviam nus. Não, vou recapitular aqui, não sei se viviam nus, mas na verdade eles tinham uma relação com a nudez muito mais saudável do que a gente, porque, por exemplo, tinha espaços de banhos coletivos, né? Os historiadores perceberam que tinha o sistema de saneamento deles era muito bons. Então, assim, a relação com o corpo, com a nudez, em cultuar os templos, tinham muitos templos em que apareciam, né, pessoas cuidando do próprio corpo, cenas de pessoas transando. Então, essa relação com o corpo, com a nudez, com a sexualidade era muito diferente. Eu acho que isso pode nos inspirar. Mas hoje a gente vive numa sociedade que existe muita repressão sexual, que inclusive foi o tema da última aula. Isso significa que a maioria de nós não vive hoje, assim, uma relação de poder tomar banho nu com outras pessoas abertamente, de ter uma prática diária. E apareceu aqui que caiu a conexão. Voltou pra vocês? Vocês ainda estão me ouvindo? Tô vendo uns coraçõezinhos, acho que vocês estão. Então, de 5 a 8 mil anos atrás até agora, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, enfim, e mesmo ainda lá no Paquistão, na Índia, né, tantas coisas aconteceram, e hoje a maioria de nós não vive mais essa relação natural, né, que na verdade a gente não nasce com vergonha do corpo, a gente aprende a ter vergonha do corpo. Então, como que a gente retoma esses ensinamentos? Eu fico pensando assim, porque não sei se alguém aqui já participou, já viu divulgação de cursos de Tantra, e aí aparecem muitas pessoas nu recebendo massagem genital. Mas como que uma pessoa que sempre escondeu o genital, que só mostrou o genital para ter uma relação sexual, de repente pode ali se expor para uma outra pessoa,
Qual o cuidado que a gente precisa ter para também isso não reativar toda essa repressão, toda essa culpa e talvez até traumas, né, de abusos, enfim. Porque numa sociedade em que as pessoas podem livremente andar nuas, podem transar, podem se cuidar, podem se masturbar à vontade, imagino eu que o índice de abuso, de estupro também seja muito diferente, né? O abuso vem muito desse lugar do que eu não vivo e eu quero captar a força do outro, né? Então, a gente vive hoje num lugar totalmente diferente. E eu acho importante a gente perceber isso para não cair num lugar de que legal, era daquele jeito, vamos fazer daquele jeito. Mas o nosso corpo, a nossa história não cresceu desse jeito. Então a gente precisa de uma adaptação, a gente precisa de um processo para poder se reconectar com essa liberdade do corpo, né? Com essa liberdade da sexualidade. E até com a espiritualidade, porque também é um caminho muito perigoso, né? Tem muita gente que mistura essa questão de sexualidade e espiritualidade, aí vira esses mestres que chegam a abusar sexualmente, né? De devotos. Não sei se vocês já ouviram essas histórias, mas existem isso. Mestres falando assim, e o meu linga, né? O meu pênis é que eu vou te passar uma iniciação através de uma relação sexual, enfim. E aí acaba caindo em lugares muito perigosos, né? Mas deixa aqui pra eu... eu vou falando, fazendo as conexões aqui. Não sei se pra você está fazendo sentido, mas eu vou tentar organizar um pouco mais agora, falando sobre tipos de Tantra, pra gente ir discutindo... o que disso realmente dá pra se fazer hoje, o que não dá, como que dá, tá bom? O Adhyatma me mandou uma mensagem até esses dias, que legal que você tá aqui na live. Wesley, Maria, sejam muito bem-vindos. Então, gente, vou começar falando aqui sobre sobre o Neo-Tantra. Quem aqui já ouviu falar essa palavra, Neo-Tantra? Né, que nada mais é do que um novo Tantra, né, uma releitura. Então, assim, tem muitas pessoas que trabalham com um método que é da massagem sensitiva, da massagem linga, yoni, que é um foco muito na sexualidade, no orgasmo, enfim. E também adicionando técnicas terapêuticas, como do Reich, da análise bioenergética, do grito primal. Tem várias técnicas aí que foram de renascimento, várias outras técnicas que foram adicionadas ao Tantra. E aí se chamou isso de Neo-Tantra, né? Que a maioria, na verdade, eu acho que é o que a maioria das pessoas que trabalham com Tantra trabalham com esse Neo-Tantra, que é uma mistura aí de várias coisas, focado principalmente na questão da liberdade sexual, de você poder expandir sua capacidade orgástica, enfim. Tudo que eu vou falar hoje, gente, é a minha percepção, tá? Eu peço, como eu falei no início da live pra quem tava, não levem a ferro e fogo, é só a minha percepção. E é legal que vocês tenham várias e formem a de vocês. Eu acho que o Neo-Tantra, ele tem um ponto muito interessante, que é olhar para essa demanda de repressão sexual que a gente tem hoje, que não se tinha naquela época em que surgiu o Tantra. Então, realmente, a gente precisa de terapeutas, de pessoas que realmente olhem, vamos olhar para disfunções sexuais, vamos olhar para a capacidade de expansão orgástica, porque, gente, o orgasmo, ele realmente pode ser um momento ali que o ego some, que você para de pensar na batata frita, nas contas, que você realmente pode, perceber o quão incrível é a vida, né? A capacidade que você tem de sentir é uma coisa maravilhosa, né? A nível terapêutico, a nível de autoconhecimento, a nível espiritual. Enfim, é uma coisa muito, muito preciosa. Mas pra mim não é tudo, tá? É uma coisa muito importante. Então eu acho muito legal que tenham pessoas que trabalhem com isso. Vou até contar uma história aqui pra vocês. Eu era uma pessoa que criticava muito essa técnica, sabe? Eu confesso pra vocês.
Eu falava assim, ai não, mas essas pessoas elas estão difamando o Tantra, porque aí o pessoal fica achando que Tantra é punheta, fica achando que Tantra é só sexo, na verdade o Tantra é muito mais que isso, e lá 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 lá. Eu era essa pessoa que falava. Aí eu comecei a namorar com um cara que era coordenador do Metamorfose. Já faz muitos anos isso. Enfim, eu aprendi muito com ele, assim, sabe? A gente trocava muito essas experiências, assim, também participei de coisas que ele deu. E um dia ele falou assim pra mim, olha, ele falou, Yaya, você fala isso porque você nunca teve dificuldade de ter um orgasmo. Pra uma pessoa, pra uma mulher que foi casada há 30 anos e nunca teve um orgasmo, saber que é capaz de ter um orgasmo é uma coisa muito incrível. E aí, calcei minhas sandálias da humildade e falei, realmente, pra mim, pra mim, aquilo não era significativo porque não era uma dor minha. Mas tem muitas outras pessoas que é a dor delas. Então, a partir daí, eu comecei a estudar mais sobre essas técnicas e comecei, inclusive, tem coisas assim que não é a minha especialidade, tá? Continua não sendo a minha especialidade orgasmos, não é. Mas eu acho importante, às vezes tem pessoas até, uma vez uma amiga minha falou assim, ai amiga, eu acho que eu preciso passar com você, porque eu quero ter, eu acho que eu nunca tive um orgasmo. Eu falei, olha, primeiro que eu não posso atender uma amiga, né? Mas isso não é a minha especialidade. Então eu comecei a reconhecer que é isso, ninguém consegue abraçar tudo, né? Porque isso nunca foi uma dor minha, sabe? Eu consegui expandir muito a minha capacidade orgástica, a minha capacidade de sensibilidade, mas isso nunca foi uma dor minha. Então eu nunca fui muito atrás disso. Mas é muito louco como tanto essa minha amiga que ela participou de grupos, que né, que grupos eu deixo entrar amigos, e só através das práticas do grupo que nem tinha assim nudez, não tinha autotoque, não. São práticas de libertação do corpo, de voz, de conexão consigo. Teve um dia que ela mandou um áudio enorme falando, amiga, você não vai acreditar, eu gozei um monte. Não. Falei, que lindo, que lindo. E eu acho tão incrível quando a pessoa, ela consegue vivenciar isso por ela mesma. Eu acho ótimo, acho que às vezes é legal você receber ali uma massagem incrível que te ajuda a gozar. Mas eu sinceramente, assim, acho muito, muito, muito incrível quando você percebe que você é capaz disso. Porque às vezes também, essa é uma crítica que eu tenho, né? Por exemplo, a massagem tântrica que é feita muito com esse foco de levar a outra pessoa a gozar, né? Principalmente quando é feita em pessoas com vulva, que é usado o vibrador. E aí a pessoa, tipo, é tanto estímulo que é muito difícil que a pessoa não goze, assim, né? Claro que ela pode ter algumas questões e não gozar. Mas ali, tipo, o estímulo é tão intenso que realmente há uma grande chance de você gozar. Só que aí depois a pessoa volta pra casa e sozinha no relacionamento ela não sabe fazer aquilo, né? Então, claro que tem pessoas que trabalham com o Neotantra de forma a educar, a ensinar, a dar autonomia. Mas tem muitas outras pessoas que não, né? Que acabam, inclusive, fomentando esse vício de que você fica dependente ali do terapeuta, de uma massagem para poder ter aquilo. Então, assim, mesmo dentro do Neotantra, eu acho que tem várias, tem terapeutas e terapeutas, tem terapeutas incríveis, tem outros que eu não acho legal. E tem pessoas que fazem um curso de 4 horas de aprender a fazer uma sensitive e ali uma manobra genital, já acho que terapeuta, e não é, tá, gente? Porque ser terapeuta tanto é você olhar para aquela pessoa e saber dar conta dos processos que podem vir. Porque quando você mexe com uma pessoa, e eu vou falar agora, quando você mexe com a sexualidade, tudo isso que foi reprimido, todas as culpas da religião, dos pais, da sociedade, as vergonhas, os abusos, tudo isso pode vir à tona. Então não é só você saber fazer se abrir, porque se abriu, o que você faz com aquilo que abriu? Como você ajuda a processar? Como que você ajuda a dar conta, a sustentar essas dores também, né? Porque a gente se abre, quando abre, não abre só para o prazer, abre para o que tá aí. E pode vir também dores, tristezas, raivas, enfim. Então, ser terapeuta tântrico é também ter aqui um arsenal, e aí por isso que é importante outras técnicas, por isso que hoje eu também faço psicologia, por isso que eu fui fazer a análise bioenergética 4 anos de formação, para poder dar conta
de todas essas questões que não... Porque a sexualidade, ela não tá desconectada, tá, gente? E muita gente, às vezes, vem pra uma sessão de terapia tântrica falando, eu quero uma massagem porque, sei lá, tenho impotência, ou, tipo, não consigo sustentar tanto a ereção, ou me dói a penetração, enfim. Aí, quando você vai cavucando, tem muitas coisas que tem a ver com relacionamentos, que a pessoa não consegue se comunicar, ou que tem a ver com o abandono dos pais. Então, assim, a sexualidade, ela tá conectada com a nossa vida como um todo, tá? E por isso que é importante esse olhar muito integral. E por isso que eu bebo de algumas coisas e não só de uma ferramenta ou de outra, tá bom? Ficou claro, assim, pra vocês o que é o Neotantra? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Alguma coisa que gostariam de complementar? Talvez aqui tenha até pessoas que tenham mais conhecimento que eu sobre o Neotantra. Por favor, sintam-se aí à vontade, tá? Só pra fechar essa questão do Neotantra, tem o meu professor de Tantra, que é o Otávio Leal. Ele falava assim, o problema de quando a gente reza pra muito santo é que quando dá o problema, a gente não sabe pra qual santo a gente pede ajuda. Ai, contei errado, não sei. Não soube reproduzir o que ele fala, mas é alguma coisa assim, quando você olha pra vários lugares, quando dá problema, você não sabe a qual santo você pede ajuda, sabe? Então, Ai, querida, a live, deixa eu avisar pra vocês, não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? Porque, enfim, o Instagram da outra vez excluiu minha conta e eu perdi todas as lives. Então, a partir de agora, os aulões vão acontecer aqui no Insta, daí eu vou baixar eles e vou publicar depois no YouTube. E aí, pra quem tiver no grupo, que o link tá na minha bio aqui do Insta, o grupo dos avisos dos aulões, eu mando pra vocês lá depois o link da gravação do YouTube, tá bom? Pra quem quiser assistir o comecinho. Mas quem tá aqui, fica aqui, que aí dá pra vocês perguntarem, dá pra gente ir aprofundando, tá bom? Então, o problema da gente é isso, né? Misturar muita coisa, que às vezes também a gente não sabe muito a que recorrer. Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar várias coisas, mas eu falei, não, eu preciso aprofundar. E aí eu aprofundei no Tantra e na bioenergética, que pra mim são duas áreas que são complementares, tá? Mas a pessoa fala assim, estuda um pouco daqui, estuda dali, aí na hora do atendimento vai colocando um monte de coisa ali, aí às vezes dá alguma coisa, a pessoa não sabe, e agora, o que eu faço? O que aconteceu? Né? Então isso também é um perigo de técnicas que vão... É importante que a gente pense na modernização de técnicas terapêuticas, de filosofias e tal, mas entender que a tradição às vezes também tem um sentido, né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Às vezes me perguntam assim, porque tem textos que falam, tântricos que falam sobre a não ejaculação, não liberação do sêmen, né? Então eu devo fazer isso? Calma. Isso é uma informação que está dentro de um contexto, que é o seguinte, sim, quando, né, a pessoa que tem pênis ejacula, ela libera ali a energia vital dela. Então, quando... Quer dizer, uma energia ali que seria capaz até de gerar outro ser, né? Então, realmente, quando tem ejaculação, tem uma perda de energia. Só que também tem uma limpeza. Então, se essa pessoa, ela tá com uma alimentação ruim, não faz exercício, não medita, vida estressante, só respira ar poluído, e aí ela não libera isso, né? Não que libere só pela ejaculação, pode liberar por atividade física, por exercício de limpeza, por exemplo, no yoga. Tem várias formas de liberação, de desintoxicação. Mas a pessoa não tem nenhuma forma e aí ela deixa de ejacular, isso fica dentro dela. E por isso que a pessoa pode ficar irritada, pode ficar com dor, enfim. Então, essa técnica, né, que até no Tantra tem uma técnica que chama Vajroli, que é a reabsorção seminal, né? A pessoa aprende na hora da ejaculação, ela reabsorver, que é uma técnica super difícil. Tem muitos processos antes disso. Muitos processos de limpeza, de consciência do assoalho pélvico, de entender pra que você quer essa energia. Porque você não vai liberar, você vai ficar com ela. Mas aí o que você vai fazer? Você tem que reaprender a canalizar ela para outros lugares. Porque se ela ficar aqui só na pelve, só no sexo, você vai ficar viciada em sexo. Vai ficar só no plano da matéria.
E a gente pode absorver essa energia e usar para várias coisas, também para sexualidade, para relação sexual, mas não só. Então entendem como uma informação afastada do contexto, ela pode ser perigosa. E por isso que é importante você ter um contato com o mestre, com uma mestra, e não só pegar um trecho de um livro e querer praticar aleatoriamente, tá? Deixa eu ver, Ulian. Eu posso fazer uma sessão de terapia tântrica sem ter uma questão em mente? Pode, mas o que eu percebi, geralmente existe uma questão, a gente pode não ter consciência, mas sempre há pontos que a gente gostaria, e nem sempre são pontos... Às vezes a pessoa acha assim, precisa ter um problema. Não precisa ter um problema, porque às vezes você não tem um problema, mas você tem um desejo. E olha, gente, isso aqui é uma coisa, uma virada de chave, não só na terapia tântrica, tá? Em várias terapias. A gente não precisa só focar na doença, mas a gente pode almejar ter mais saúde. Então, por exemplo, eu mesmo, quando procurei o Tantra, eu não tinha nenhuma demanda específica, mas eu tinha uma curiosidade. Eu via assim, falando, nossa, mas olha que bonita aquelas imagens, né? O casal parece tão conectado. Enfim, e pra mim foi mais um desejo, assim, de descobrir aquele mistério, descobrir aquela relação mais sensível. E aí depois eu fui percebendo que as relações que eu vivia tinham pontos que eu não enxergava, né? Tipo, tinha um parceiro que ele usava muito rápido e eu não entendia que isso era um problema. Tipo, pra mim era assim, eu tinha que aceitar e, enfim, nem sabia que isso era um problema. Mas, por exemplo, eu não conseguia comunicar, eu não bancava o que eu queria. Então, assim, a gente sempre tem questões a serem trabalhadas, seja... questões que a gente não quer mais, às vezes não tem consciência, quanto questões que a gente deseja e às vezes também não tem consciência. Então, sim, a gente pode chegar numa sessão sem ter uma questão específica, mas na própria sessão, provavelmente, eu pelo menos trabalho nesse lugar de você ir expandindo a sua consciência no lugar, em direção a você perceber o que você quer, tá? É uma coisa que eu trabalho muito nos grupos e nas sessões individuais. Exercitar esse lugar do que eu quero, o que me move, qual que é o meu intento. E às vezes não tá só na cabeça, tá? É uma coisa que às vezes tá no coração, às vezes tá na pelve, às vezes... Tá bom? Respondi, Julian. Vamos pra próxima, então. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Tantra branco e o Tantra negro. São duas vias de trabalho com o Tantra, onde o Tantra branco trabalha mais com as meditações, geralmente não tem um foco, na verdade se recomenda que não haja a prática de relação sexual, a não ser com quem você já é casado, mesmo assim não é recomendado que isso seja sempre, o objetivo é que você se abstenha da liberação da energia sexual para que você canalize através de práticas meditativas e tal. Esse é o caminho do Tantra branco. No Tantra negro, isso aqui não tem nada a ver com questão racial, tá, gente? É um nome, enfim, né? Tô só repassando aqui pra vocês. O Tantra negro já é uma via que fala assim, não, vamos transar através do sexo, e não só do sexo, mas todas aquelas coisas que a sociedade diz que é errado, que oprime, é através dela que nós vamos transcender. Então é ir pro cemitério, fazer rituais, tem vários níveis, né? Mas tem rituais feitos com bebida alcoólica, com carne, enquanto o Tantra branco já prega o vegetarianismo, não beber álcool, purificação, enfim. Então, não tem um certo e não tem um errado, mas um diz, não vamos fazer e não vamos nos relacionar com essas coisas mundanas para poder canalizar a nossa energia na nossa expansão da consciência. E o outro diz, é através das coisas mundanas em que a gente vai conseguir ultrapassar, não, que a gente vai conseguir... Me falta um verbo agora, mas colocando em outras palavras, tem até um texto clássico no Kulanarva Tantra que fala assim, quando se cai ao chão é com o auxílio do chão que se levanta. Então essas mesmas coisas que a sociedade condena e que a gente sofre, que a gente se apega, é através dessas experiências que a gente vai conseguir se iluminar, expandir e ampliar a nossa consciência, tá?
Pegando tem vários outros caminhos, tá, gente? Mas eu peguei esses 3 que são mais conhecidos, esses nomes que são mais conhecidos. E aí vamos pensar, mas o que seria possível hoje, né? Tem alguns rituais, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do Maituna, que é o ato sexual tântrico, né? Um ritual sexual tântrico. Às vezes a pessoa fala assim, sexo tântrico, sexo tântrico. Na verdade, assim, sexo tântrico geralmente fala-se sobre uma relação sexual em que você aplica os aprendizados do Tantra, mas não necessariamente é o ritual sexual tântrico que é o Maituna. O Maituna, ele é descrito, né, por alguns mestres, inclusive nesse livro aqui, ó, do meu mestre Otávio Leal, ele ensina como, né, alguns angas, algumas partes do Maituna. E ele pode ser feito de 2 horas a 21 dias. Imagina o que é um ritual sexual de 21 dias, gente. Eu vou falar a verdade, eu nunca fiz. Nunca me casei na Índia, nunca passei um ano, nunca. Eu tive filho nova e a minha vida foi assim, trabalhar, estudar, cuidar do meu filho e fazer o que fosse possível quando fosse possível. Então, eu tenho muita experiência de causa para falar para vocês o que é possível hoje, de todas essas ferramentas que eu estudo, que eu pratico muito, mas dentro da minha realidade, que não é essa pessoa que pode passar não sei quanto tempo lá na Índia, no lá e pagando milhões num retiro, tá? Então, assim, por exemplo, o Maituna, ele pode ser feito de 2 a 21 horas, ele tem toda uma ritualística, né? Tem as saudações, tem as pranayamas, são as respirações, tem os mudras, que são os gestos, tem os asanas, né? Que são as posturas físicas que a gente pode fazer para preparar o corpo antes, durante e depois, os banhos. Tem dias e horários de acordo com a lua, de acordo com o horário de nascimento das pessoas que estão participando. Tudo isso vai influenciando na magia, na ritualística dessa relação sexual. Mas, e aí trazendo para o nosso contexto, o que é possível para cada um de nós? O que é possível? É possível eu conseguir deixar meu filho com alguém por 2 horas ou por uma noite. Mas eu vou estar descansada, então às vezes é melhor a gente fazer menos, mas sermos sinceros com a gente mesmo, do que falando, não, eu tenho que fazer tal prática e aí você não dorme, aí você não descansa. Porque inclusive dentro do Maituna, uma das coisas que é muito importante é a preparação, que envolve descanso, que envolve cuidado com o corpo físico. Então o Tantra, ele vai ensinando a gente coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Principalmente, né? Acho que é esse que eu queria principalmente falar com vocês hoje. Antes da gente pensar na iluminação, o dia que eu vou ter, nossa, um nirvana, eu vou descobrir quem eu sou, eu vou ter uma visão de todos os mestres, eu vou transcender do corpo físico. Não, volta aqui, ó. Eu e vocês. Celular, computador, aí onde você tá sentado, o lugar que você tá. O que é possível hoje? Tomar um banho sentindo o banho. Uau, é isso. Isso também é Tantra. Tantra ensina a gente que a gente já tem dentro da gente tudo que a gente precisa. Você não precisa ir pro Himalaia para descobrir quem você é. Você não precisa pagar milhões de retiros para descobrir quem você é. Se você pode, ótimo. Se você pode pagar para outras pessoas, ótimo também. Paguem para mim. Mas você não precisa. Tá tudo aí dentro. E é muito louco como a gente aprende a buscar fora, né? Uma vez, eu gosto muito desse tarô aqui do Osho. E uma vez eu tava assim, sentindo que eu precisava parar, quietar e meditar, sabe? E eu falei, não, mas deixa eu pegar um tarô. Deixa eu tirar aqui uma carta. Eu perguntei, o que eu preciso fazer nesse momento? Aí saiu a carta, silêncio. Aí eu falei, não, mas eu já tô entendendo, conversando com o tarô. Eu tô entendendo que eu preciso ficar em silêncio, mas o que eu faço em relação a essa situação? Aí misturei e saiu a carta, vazio. Aí eu falei, não, você não tá entendendo, eu já sei que eu preciso disso, mas o que eu devo fazer em relação a... Eu perguntei sério, umas 2, 3 vezes. Saiu uma carta, acho que era não materialidade, o mestre, sei lá, não lembro. Alguma coisa assim que falava a mesma, praticamente assim, no mesmo sentido, que eu precisava me conectar comigo mesma. Que não era buscar fora.
Então, assim, às vezes a gente vai para um monte de lugar, para um monte de curso, para um monte de retiro pra gente perceber que, na verdade, é muito mais simples, que as respostas estão dentro da gente, né? Então, o que que é possível? Agora eu vou jogar coisas práticas aqui, porque a aula a gente já tem que acabar. Tinha várias coisas que eu queria falar ainda, mas vou trazer agora mais para coisas práticas para vocês. O que que vocês podem fazer que são ensinamentos que estão nos rituais, mas quando você não consegue fazer um ritual completo, como ensina a tradição, que você pode fazer na sua vida e que vai te fazer bem, que não tem contraindicação, enfim. Tentar fazer o que seja com presença. O que significa com presença? Prestando atenção naquilo. E prestar atenção não é uma coisa que se faz só com a mente, tá, gente? Prestar atenção, estar presente, aqui eu tô na aula, às vezes eu posso não entender todas as palavras, mas às vezes eu percebo, olha, tô respirando menos. Olha, nossa, que legal, eu tô com uma postura boa. Uai, que legal, isso daqui me deu uma sensação, não sei bem o que é, mas isso me tocou. Isso também é estar presente, tá? Tá presente é isso, a gente perceber em tantos níveis quanto for possível, como que a gente é afetado por que tá acontecendo agora. Outro dia meu filho tava lavando a louça, ele falou, mãe, olha o que eu descobri. Ele tava com um ralador assim, aqui é o ralador. Aí ele tava puxando a buchinha por dentro do ralador. E aí a mão de baixo dele tava sentindo a buchinha passar nos buraquinhos do ralador. E olha, gente, quanto tempo eu lavo o ralador, eu nunca senti isso, né? E é isso, ele tava percebendo a sensação tátil de como era lavar a louça. Então, assim, eu sei que nem sempre dá pra gente fazer isso, tá tudo bem, não tô falando pra você viver as 24 horas da sua vida atento em tudo, a gente tá fazendo uma coisa automática, várias coisas ao mesmo tempo, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Mas quando for possível, experimenta isso, né? Lavar uma louça sentindo a água passando na sua mão, sentindo a buchinha, né? Os nossos sentidos podem nos ajudar nesse lugar. E não só a visão, o cheiro, a audição. Qual que é o barulho da buchinha, qual que é o barulho da água escorrendo, né? A água, quando a gente vai tomar um banho. O banho é um lugar que está em vários rituais. Banho de cachoeira, banho de mar. Mas pode ser o banho do seu chuveiro, né? Quando você... Vou tomar um banho, às vezes eu tenho... O dia tá corrido, eu só tenho 5 minutos pra mim, que é o tempo que eu vou tomar banho. Mas esses 5 minutos vai ser os meus 5 minutos. Eu falo, filho, agora, ó, meu tempo sozinho aqui. Fecho a porta do banheiro e sinto, né? Inclusive no Maituna, nesse livro aqui que eu falei do meu mestre, ele fala, durante o banho, a gente pode invocar Vishnu, né? Que na tradição hinduísta é o deus das águas, e pedir que ele limpe, que ele purifique. Você pode pedir para Oxum também, que você acreditar. Mas é colocar a intenção. A intenção ajuda muito a gente a estar presente. Porque aí você coloca, inclusive, a tua mente a favor daquilo. Em vez de analisar, usar a tua mente para roubar a tua energia, você usa a tua mente para colocar a tua energia naquilo. Então você pode, por exemplo, no banho, sentir a água, pode visualizar, pedir para uma entidade se você acreditar, ou se não, só sentir mesmo o poder da água de tirar. Pode passar o sabonete e sentir esse lugar de você estar cuidando do teu corpo, sentir o contato, sentir a temperatura da água gelada que refresca ou da água quente que a relaxa. Soltar som, vai tomando banho, ó. Tem muita coisa que a gente pode fazer com a respiração, mas às vezes é isso, ó. Inspirar fundo, vou até convidar vocês aqui a fazer comigo, ó. Inspira fundo e solta o ar pela boca. Faz isso umas 3 vezes. Deixa o ar sair soltando som, sem fazer bico, deixando a boca relaxada. Isso. Eu tinha várias coisas, mas eu vou fechar nessa porque não adianta deixar muitas técnicas e vocês não praticarem nenhuma.
Vou falar dessas 3 coisas: fazer com presença, aproveitar do momento do banho e respiração. Experimenta respirar. Tem várias formas de respirar no Tantra, tá? Mas eu vou ensinar essa pra vocês hoje. Inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca, deixando sair esse som de suspiro. E sinta o teu corpo, sinta como é soltar o ar desse jeito. Isso você pode fazer no banho, pode fazer sentadas. Eu não tenho tempo para meditar de meia hora. Faz isso 5 minutos, 2 minutos, 3 respirações. Quanto mais você aceitar o que é possível hoje, onde você está agora, mais isso vai te nutrindo e te dando possibilidades para você poder ir aprofundando isso, tá? Porque às vezes a gente não conhece, não percebe o tanto que isso nos faz bem. Mas a gente sabe o que a sensação que a cerveja nos traz de relaxamento, ou que um joguinho de celular nos distrai. A gente tem a sensação de outras ferramentas e acaba usando mais elas pelo hábito, né? Então, se você fizer 2, 3 respirações, 1, 2 minutinhos, aí você fala, nossa, que gostoso, deixa eu ficar até mais um pouco. É muito louco isso. Às vezes eu ponho, tenho 5 minutos pra meditar, aí ponho um despertador. Aí, de repente, dá o despertador e fala, nossa, é tão gostoso, deixa eu ficar mais um pouquinho. Agora, se você se obrigar, não, eu tenho que ficar meia hora, e passar 1 minuto, você tá, ai meu Deus, não acaba, 2 minutos, não acaba. Sabe? Às vezes é melhor você fazer pouco, mais presente, sem se violentar, sem se punir porque não conseguiu, do que se cobrar demais e ficar sempre frustrado, né? Então, eu vou fechar a aula aqui, vou ver se vocês têm vocês têm alguma dúvida do que eu falei, como que vocês sentiram com essa respiração. Que daí, quem quiser aqui no Insta agora que eu refiz, eu vou tentar colocar mais dicas práticas para vocês ir fazendo no dia a dia de vocês, tá bom? Inclusive, quem ainda não ativou as notificações lá, que é aquela campanha do meu perfil, ativa lá, porque eu não vou publicar muito para poder fazer conteúdo de qualidade também, poder ter meu tempo de descanso, né? Enfim, que faço outras coisas também. Mas aí vou tentar trazer mais coisas práticas pra vocês, que hoje vocês falaram aqui na live que vocês preferem coisas práticas. E eu também gosto. Eu amo estudar, mas pra mim só vira se tiver a prática também, né? Que na prática que a gente sente se aquilo faz sentido ou não. Senão o que adianta estudar toda a história, né? Então, vocês têm alguma dúvida, algo que vocês gostariam de perguntar? Pra quem entrou depois, lembrando que a live não vai ficar salva aqui no Insta, tá? Os aulões, eu vou publicar eles no YouTube, porque eu tenho medo que o Insta de novo exclua minha conta. Então agora eu vou deixar salvo no YouTube. E aí eu passo o link pra vocês no grupo do WhatsApp, que o link pra quem quiser entrar nesse grupo do WhatsApp tá no meu link, tá na minha bio aqui do Instagram, tá bom? Ai, Mari, sua linda, sua maravilhosa, te adoro. Que bom que você gostou, Lian, gratidão também. A Diátima, amando a aula. Filonati, gratidão pela presença. Então é isso. A gente se vê então na próxima aula. Lembrando, todas as terças, às 12h30. E... uma última coisa, não acredito que eu esqueci. Tirem print e me marquem nos stories de vocês. Isso é muito importante para eu saber que vocês estão gostando e também para ajudar mais pessoas a saberem dessas aulas gratuitas que tá rolando por aqui, né? Porque tem muita gente que fala, eu não pratico tanto porque só chega para pessoas com dinheiro, não tenho dinheiro, não sei se é pra mim, não sei se é legal. Poxa, olha aqui as aulas gratuitas. Então vamos ajudar a chegar mais gente. Então tira print, pode tirar com eu falando mesmo. E coloca lá nos seus stories e me marca pra eu ver, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão infinita pela presença de vocês. Parabéns aí por vocês estarem aqui nessa tarde, nesse horário de almoço, em plena terça-feira. Espero revê-los na próxima, minhas unhas umas feitas, outras não. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima. Beijo grande. Até, gente.